O reino Animalia ele é dividido em vários grupos, começando pelos dois grandes grupos, o grupo dos invertebrados e o grupo dos cordados. O grupo dos cordados são aqueles que apresentam um esqueleto interno, coluna vertebral, e os invertebrados não vão apresentar um esqueleto interno e vão ser animais mais simples. Então, se a gente for imaginar aí o grupo dos animais como uma escadinha, tá? Ou seja, do menos complexo, do mais simples, até o mais complexo, a gente vai ter mais ou menos o seguinte. A gente começa com os animais mais simples, que são os poríferos, as esponjas do mar. Lembra de Bob Esponja? Ele é uma esponja, ou seja, ele é um animal fixo, ele é séssil, ele é um animal filtrador. Ele vai absorver a água, retirar o alimento que tem na água para ele, e a água vai circulando dentro do corpo desse animal. Num degrau acima a gente tem os quinidários, antigamente chamado de selenterados, que são as águas-vivas que o Bob Esponja vai caçar, tá ligado? As águas-vivas são um ótimo representante dos quinidários, assim como os corais, assim como as anímonas do mar. Esses animais têm uma característica de produzirem uma substância urticante através dos seus tentáculos, que eles utilizam para caçar o seu alimento, através dos seus blastocistos. Então, se você estiver na praia e encontrar uma caravela, por exemplo, né, você tem aquela parte que é cheia de ar e embaixo você tem os tentáculos. Então, ó, pega ali por cima dela, né, por aquela parte onde tem ar, onde ela é cheia, parece um balão, tira ela ali do lugar, bota ela num lugar seguro para ninguém se machucar, porque se alguém tocar nos tentáculos vai se queimar. O próximo grupo mais acima é o grupo dos platelmintos, os vermes. Os vermes são de dois grupos diferentes. Os platelmintos, que são vermes achatados, tipo a planária, tipo alguns vermes parasitas, como é o caso da tênia, né, a popular solitária, que parasita o ser humano. Outro grupo é o grupo dos nemátodes, que é um grupo que são de vermes cilíndricos, tipo a lombriga, que também é parasita humano. Um grupo mais acima são o grupo dos moluscos, tá? Que é um grupo que representa aí caramujos, caracóis, lesmas, polvo, lula, mariscos, ostras, por aí vai. Esse grupo significa que são animais de corpo mole, mas esse grupo já apresenta uma característica importante, que alguns deles, ou a maioria deles, apresentam uma concha protetora, que já nasce com esse animal, que é justamente o clássico, a concha lá do caramujo, onde ele se protege, já que o corpo dele é mole, é fácil de ser predado, fácil de ser capturado por um predador. Então ele utiliza a concha para se proteger. Nem todos os animais apresentam uma concha externa de proteção, como por exemplo a lula, que apresenta uma estrutura chamada de pena, que é interna, que não protege nada. Um grupo mais acima, mais evoluído, a gente tem os anelídeos, que são as minhocas, os poliquetas e as sanguessugas. São animais extremamente importantes porque eles ajudam a reciclar os nutrientes no solo. Mais acima ainda, a gente tem o grupo dos artrópodes, que são de longe o maior grupo que a gente tem dentro do reino animal. Então os insetos são artrópodes, a gente tem os crustáceos, a gente tem o quilópodes e diplópodes, que são aí no caso as lacraias e os emboás, piolho de cobra. A gente tem os aracnídeos, ou seja, é um grupo gigante. Então, aranha, caranguejo, camarão, lagosta, barata, grilo, gafanhoto, todos são artrópodes. Por que esse nome? Porque eles já apresentam articulações. Observe um caranguejo andando, por exemplo, ele já apresenta patas articuladas, o que possibilita ele ganhar ambientes diferentes, viver em ambientes bem diferentes, como por exemplo o manguezal. Além de apresentar, claro, uma carapaça bem rígida, formada por carbonato de cálcio. E o último grupo, que é o grupo dos equinodermos, o último grupo dos invertebrados, que são as estrelas do mar, os ofiuros, os ouriços do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar,
né? Aquela bolacha da praia que você encontra também, são todos equinodermos. São os mais diferentões aí dos invertebrados. Apesar de eles serem extremamente evoluídos, os mais evoluídos invertebrados, mas eles não apresentam características como outros, como por exemplo, você tem um inseto que tem simetria bilateral, né? Um lado é igual ao outro, assim como a gente. Eles já apresentam uma simetria diferente, que é uma simetria radial, mas apesar disso, do ponto de vista evolutivo, de desenvolvimento embrionário, eles são mais evoluídos. E aí a gente vai para os vertebrados, que são os animais mais famosos, começando pelos peixes, tanto peixes ósseos quanto peixes cartilaginosos. Peixes cartilaginosos são tubarão e arraia. Todos os outros peixes que você imaginar, eles vão ser peixes ósseos, ou seja, a sua estrutura óssea ela é rígida. Já os tubarões, por exemplo, a sua característica do seu esqueleto ele é cartilaginoso. Fora outras características, né? Tubarão não tem opérculo que cobre, né, ali a saída de água pelas guelras. Tubarão não tem bexiga natatória, que é uma estrutura que ajuda o peixe a flutuar e descer lá na coluna d'água. Então o tubarão tá nadando, beleza. Se ele parar de nadar, ele vai o quê? Afundar, porque ele não tem essa bexiga natatória, que funciona como se fosse uma espécie de boia. Ah, eu quero estar mais acima na coluna d'água, eu encho a minha bexiga natatória de ar e eu vou subindo. Eu quero afundar, eu vou diminuindo, vou esvaziando de gás essa minha bexiga natatória. O primeiro grupo de animais que passou a sair da água dos vertebrados são os anfíbios. Daí o nome anfíbio significa vida dupla. Por quê? Porque parte da vida ele vive na água, parte da vida ele vive na terra. São os exemplos dos sapos, rãs, pererecas, cecílias, etc. Então, os anuros, né, os sapos, eles vão estar lá localizados, vão nascer, eclodir de um ovo dentro da água, que são os girinos, a fase larval. Então eles vivem essa fase larval na água. Quando crescem, amadurecem, passam por um processo de metamorfose, e aí ele vai crescer e vai ganhar outro tipo de respiração. Se ele está na água, a respiração é através de brânquias, respiração branquial. Quando ele crescer, sofrer metamorfose, ele vai respirar tanto por pulmões, quanto também vai respirar pela pele. Por isso que é sacanagem demais você jogar sal no sapo. Você está matando ele asfixiado. Não faça isso, pelo amor de Deus. O grupo que é totalmente independente, né, dos vertebrados, dos cordados, são os répteis, que já apresentam ovos com casca, né, rígida, ou seja, adaptado para o ambiente terrestre, né? Sua pele já apresenta proteção contra a desidratação, que são aí as serpentes, as cobras, jacaré, crocodilo, tartarugas, cágados, jabutis e etc. Depois a gente vem para o grupo das aves, que são os parentes mais próximos dos dinossauros que nós temos hoje. Exatamente. Uma galinha é muito próxima de um dinossauro. Ou seja, o que foi um dinossauro antigamente, hoje são as aves. A grande característica das aves, né, é que elas apresentam ossos pneumáticos, ossos ocos, ou seja, isso para facilitar o processo de voo das aves, certo? Deixando elas muito mais leves, além, claro, de penas e as asas. A ave apresenta uma característica diferente dos anfíbios e dos répteis. Eles são homeotérmicos, ou seja, a temperatura da ave vai ser sempre a mesma. Se o ambiente estiver muito frio, a temperatura da ave é a mesma. Se estiver muito quente, a temperatura da ave é a mesma. Assim como nós, mamíferos, a nossa temperatura do corpo não muda. Diferente de um anfíbio, diferente de um réptil, né? Você pode lembrar aí de algum documentário que você vê um jacaré na beira do rio com a boca aberta. Para o quê? Para liberar esse calor, né, ou absorver o calor, dependendo da situação, e aumentar a temperatura do corpo, consequentemente aumentando o metabolismo dele, né? Banho de sol é muito comum nos répteis de maneira geral. Por quê? Porque eles dependem da temperatura do ambiente para aumentar ou diminuir a temperatura corporal. Assim também com os anfíbios, os sapos, as rãs e tudo mais. E aí a gente chega para o último grupo, que é o nosso grupo, o grupo dos mamíferos, né, que são os animais mais complexos que a gente tem.
A diferença entre o ser humano e todos os outros mamíferos é basicamente o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento do raciocínio, ou seja, o desenvolvimento cerebral do ser humano que gerou a ele raciocínio, gerou a ele condições de aprendizado muito maiores, e aí a gente consegue gerar cultura, e aí a gente consegue gerar tecnologia e etc. Então é isso, pessoal, primeira parte do capítulo 3, tá? A gente dá esse passeio por todos os seres vivos. Isso é a nova plataforma que a gente tem aí da BNCC, beleza? E outra, viu? 7º anos. Eu tô vendo que o último vídeo que eu postei da aula 1, ele ainda tá muito o quê? Acessos muito baixos. Então, ó, manda esse vídeo aí pros colegas, tá? Que você conhece, porque a gente tem 4 turmas de 7º anos, então tem que ter mais view, ou senão eu não vou mais fazer aula, beleza? Se não tiver muito view, eu não vou fazer aula, porque eu faço aula pra vocês. Vocês têm que assistir, beleza? Na próxima quarta-feira, às 6 horas, eu vou estar online toda quarta-feira, às 18 horas, 6 horas da noite, pra gente fazer o Tira Dúvidas aqui no YouTube, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, manda pra mim, não vou deixar atividade hoje, beleza? E na próxima aula, a gente continua este conteúdo. Então, lê o capítulo, começa a tirar as dúvidas, tá? Faz as atividades do capítulo 1 e 2, se ainda não fez, e foco nos estudos. Qualquer coisa, ó, tô lá no Instagram, manda direct no Instagram, manda direct no Twitter, beleza? Que a gente vai trocando essa ideia, tirando as suas dúvidas, e aparece também na live, quarta-feira às 18 horas, tá bom? Se inscreve no canal, dá like, compartilha com os colegas, aperta no sininho para não perder as aulas, beleza? E forte abraço para todo mundo. Tchau, fique em casa, tá?